pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que acompanham o canal focado em conhecimento. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós daremos continuidade, tá, gente, ao conteúdo das engenharias, tá? Onde o professor vem explicar um pouco sobre integral, tá, gente? Antiderivação que o professor tem. Eu quero voltar à primitiva da minha derivada. Então, o professor tem aqui a derivada de 3x mais 5. Vou fazer a integral dela, eu vou voltar à primitiva dela, tá, gente? Que seria? O professor quer retornar a função ou a equação inicial de 3x mais 5, tá, gente? O professor quer retornar, eu quero a primitiva dela, eu quero voltar à minha função inicial. Beleza, então o professor vai fazer a integral. O que acontece, gente? Nós temos algumas propriedades, que o professor fala, alguns teoremas, tá, gente, que dá para aplicar para conseguir resolver uma integral. O que acontece? Quando o professor tem uma soma, tá? O professor tem aqui 3x mais 5. Quando o professor tem uma soma, o que o professor pode fazer? Eu posso fazer a primitiva separada, tá, gente? Então, o professor, lembrando lá, vem aqui integral 3x mais a integral de 5 dx. Beleza, então o professor quer voltar às primitivas e eu faço isso separadamente. Outra propriedade que o professor tem, quando eu tenho uma constante à frente do x ou da derivada de x, o que acontece? Quando o professor tem uma constante à frente disso, o professor joga à frente, tá, gente, do símbolo aqui da integral, no caso da primitiva que o professor tem. Esse 3, deixa o professor só pegar o radão vermelho aqui, esse 3 vai fazer o seguinte movimento, tá, gente? Ele está à frente, o professor vai jogar ele aqui, na frente do x, joga à frente da integral. Então fica 3 integral de x que o professor tem. Mas o 5 também, tá, gente? Tem uma constante ali na frente do dx. O professor tiver assim, 5 vezes dx, tá? Então o 5 o professor joga à frente também. Ficando 5 vezes a integral de dx. Aí, lembra, o professor quer retornar, tá, gente? A primitiva de x. Então, eu fiz a derivada deu x. O que o professor fez, provavelmente? O que nós fizemos, tá, gente? Foi mais ou menos isso aqui, ó. X. Como que o professor retorna a nossa primitiva? X ao quadrado. Só que o que acontece aí? Ah, professor, mas aqui não teria que ser 2x que o professor teria? Aí que vem a questão, gente. Se o professor faz, vamos lá, eu estou voltando, tá, gente, a função inicial, a equação inicial. Se eu fiz x, a primitiva dela é x ao quadrado. Só que x ao quadrado, se o professor faz a derivada disso aqui, fica 2x. Mas não tenho 2 aqui na frente. Então o professor quer eliminar. Para mim deixar 1, eu divido isso por 2. Porque 2 dividido por 2 fecha 1 que o professor tem. Tá, gente? Então provavelmente o professor tem é mais ou menos isso. Então a derivada que o professor tem, a derivada aqui, de x ao quadrado, seria 2x sobre 2. Como o professor só tem o x à frente aqui, significa, ou seria 2x, né? X ao quadrado dividido por 2. Então, a derivada que o professor encontra do x é x ao quadrado sobre 2, já que se 2 passa à frente, o professor lhe corta se eu estiver dividindo alguma coisa por 2 ali, tá, gente? Então, beleza, encontramos a derivada do x. E agora, gente, é só nós resolvermos. 3 vezes. Qual foi a primitiva de x? X ao quadrado sobre 2. Mais 5 vezes a derivada de x, gente. O dx, o professor tem um teorema, ele fala mais ou menos assim. O dx
eu substituo por x mais a constante que o professor tem. Então, eu venho aqui, o dx o professor vai substituir por x mais a constante. Porque o que acontece, gente? Por que o professor tem mais essa constante? Eu já termino ela. Por que o professor tem mais essa constante? Porque o que significa, gente, é mais ou menos assim. Se o professor faz a derivada de 3x ao quadrado sobre 2, eu retorno a 3x. Tá? Então, fiz a derivada, cheguei em 3x. 5x, a derivada de 5x é 5. Tá? Já com 1 aqui passei para frente, eliminaria o x. Só que o professor tem que ter a constante também, porque a derivada de uma constante é sempre zero. Zero, tá? O professor pode tirar fora. Então, como eu posso ter a primitiva, como eu quero ter a primitiva, eu sempre vou colocar mais a constante, tá, gente? Como termo geral. Que mais tarde nós vamos determinar esse valor da constante, por exemplo. Tá, gente? Não se esquece disso. Então, vamos lá. Terminando aqui, concluindo, tá? 3 vezes x ao quadrado sobre 2. 3x ao quadrado sobre 2 que o professor tem. Mais 5x mais a constante que o professor tem lá. Então, qual é a primitiva que o professor tem de 3x mais 5? A primitiva 3x ao quadrado sobre 2 mais 5x mais a constante que o professor tem lá. Tá bem, gente? Essa foi uma. Daqui a pouco o professor retorna para explicar outra derivada, tá bem? Beijo. Olá, pessoal. Retornando para o professor explicar um pouquinho sobre a aplicação do teorema que o professor tem. Como é que o professor sabe lá que o x deu x ao quadrado sobre 2? Eu posso pensar, tá, gente, qual que era a primitiva dele, ou o que o professor pode fazer? O professor pode vir aqui e aplicar esse teorema. O professor tem assim, ó, x, n mais 1 sobre n mais 1. Esse n é o expoente que o professor tem, tá, gente? O expoente é o nosso n. Então, o que acontece? Qual que é o expoente que o professor tem ali no x? Não se esquece. Apesar de ele não aparecer, ele é 1. Por isso que o professor tem lá, eu venho na fórmula, tá? A gente aplica o x. Qual que é o valor do n? 1 mais 1 sobre n mais 1. O n é 1, então 1 mais 1. Beleza. X, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Por isso que a derivada que o professor tem do x, tá, gente? A primitiva dela é x ao quadrado sobre 2. Bem?